Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Intuições Ciganas, o canal que conecta você com a energia do amor. Eu sou Jaina Rufino, gratidão pela sua presença aqui. Vamos então para mais uma leitura super especial aqui no canal, uma leitura de relacionamento amoroso aí para sua vida, né? Para você que está aí, né, curiosa para saber como estão as energias do ser de luz, né? Como estão aí as energias em relação a você. Então, hoje a gente vai trazer assim um completão, um tudão, né? Então, sobre o que essa pessoa, como está a energia pessoal dessa pessoa e como está também em relação a você, tá bom? Nós vamos aprofundar bastante, então, como está a cabeça, né? O que esse coração desse ser de luz está guardando e a pessoa não revela, né? Então, vamos entender aqui também qual é o próximo movimento que essa pessoa pretende ter em relação a vocês, ok? Então, para isso, nós temos duas opções. Para o grupo 1, nós temos o cristal amarelo. Grupo 1, cristal amarelo. Grupo 2, o cristal vermelho. Sintam aí qual que chama mais a sua atenção para vocês. E se vocês precisarem de mais tempo, vocês já sabem. Pausem o vídeo, tá bom? Vou começar a leitura. Vamos aqui trazer os cristais. E vamos começar com o cristal amarelo. Vamos lá, grupo 1, cristal amarelo, sejam bem-vindos. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho para novas notificações para você não perder esse canal de vista. Esse canal é um canal muito especial, tem uma energia muito especial da energia cigana aqui, e eu tenho certeza que você vai gostar muito de fazer parte aqui da nossa comunidade, da nossa egrégora cigana, tá bom? Gratidão. Vamos lá então para o grupo 1, cristal amarelo. Quem escolheu o cristal amarelo, grupo 1? Vamos ver aqui então as energias do ser de luz. Vamos lá. Vamos tirar aqui as energias. Já saíram duas cartas, ok. Peixes, a carta dos peixes, a carta dos trevos, ok. Carta do anel, vamos tirar mais uma. A carta da casa. Essas duas aqui quiseram sair. Olha só que lindo, gente. Essa leitura tá linda. Aliança, coração, anel. O anel ali é aliança, né? Mesma coisa. Coração, casa, peixes, né? Pássaros. Energia do fundo do deck e o sol. O que eu vou dizer sobre uma leitura que tem essas cartas aqui, né? O que eu vou dizer? Vou dizer que vocês estão numa energia incrível, né? E eu tenho certeza que vocês que estão vindo aqui no cristal amarelo é como se vocês estivessem aí nos últimos dias. Você já vem sentindo que, né, o seu campo energético estava mudando. Então, nossa, Gina, passei tantos dias que eu estava numa angústia, numa ansiedade, né? E aí, de repente, eu tô sentindo que a energia tá começando a melhorar. Então, você já tá percebendo, você tá sentindo a sua energia já expandindo. Então, nós já vamos ter muitas novidades aqui. Você vai ter aí, receber comunicado, alguma mensagem, tá? Então, tem uma mudança aqui na energia entre vocês, tá? Pro seu próprio campo já aparece essa luz, né? Essa energia aí muda nos próximos dias entre vocês. Então, essa dinâmica que você estava passando aí com esse ser de luz, né? Provavelmente você estava numa escuridão aí, não estava entendendo, não estava compreendendo os acontecimentos, estava no escuro literalmente, então isso muda agora, a clareza vai vir para você, tá? Então vamos entender aqui como está a energia do ser de luz. Vamos começar com a energia do ser de luz, tá? Então, consulente aqui do cristal amarelo, o seu ser de luz tem uma energia aqui na carta dos peixes. A carta dos peixes foi a primeira energia. Então, o que nós podemos revelar aqui para você? Esse ser de luz está vivendo um período de muitas movimentações na vida dele, tá? Então pode ser uma pessoa que está resolvendo muitas questões na própria vida nesse momento e também alguns movimentos internos estão acontecendo.
porque os peixes falam de fluxo, de fluidez da vida. Então as coisas estão se movimentando, estão acontecendo na energia dele, as emoções estão fluindo, os pensamentos estão fluindo. Então é uma pessoa que está em crescimento nesse momento, ou está buscando crescer. Ou senão aqueles casos que a vida coloca a pessoa mesmo assim, né, para crescer na marra, como se diz, tá bom? Mas o fato é que a carta dos peixes é uma carta muito positiva, porque fala de uma energia fluida, de uma energia de crescimento, de uma energia de expansão. E principalmente essa expansão, essa fluidez, está relacionada aos pensamentos e aos sentimentos dessa pessoa, né? Como ela está se posicionando em próprio. Então, aqui significa o que exatamente? A pessoa não está muito, assim, não é uma pessoa que está presa, não é uma pessoa que está alienada, não. É uma pessoa que está fluindo. Essa pessoa, ela está, né, percebendo aí, ela está ligada, tá bom? Então, é uma pessoa que não está é aquela pessoa que não tá nem aí para a vida, ou senão a pessoa não está percebendo os acontecimentos. Não, essa pessoa está percebendo sim o movimento interno que está acontecendo dentro dela. E muitos desses movimentos têm a ver com as emoções, porque nós temos água aqui, mas também nós temos aqui o ar está um pouco denso aqui nessa carta, aqui nessa parte também. Eu sinto muito também pensamentos. Então essa pessoa está colocando a cabecinha assim para pensar, para analisar, para refletir e sim, está permitindo, né, que as emoções fluam de forma mais livre nele mesmo nesse momento. Então a vida está pedindo para essa pessoa movimento. Então é movimento tanto na vida quanto esse movimento também dos pensamentos, dos sentimentos e das emoções. Né? Então, se tinha algo que estava preso, algo que estava amarrado, como a gente diz, estava bloqueado, isso tende a fluir nos próximos dias. E provavelmente isso vai ser positivo para vocês, tá? Porque temos aqui uma sequência muito positiva no que diz respeito à energia dessa pessoa em relação a você. Então, se a pessoa estava fechada, em silêncio, não estava se abrindo, não estava falando, esse cenário muda para vocês, tá? Então a pessoa não está mais resistente ao fluxo da vida, né? A pessoa se abriu aqui, então a pessoa não está bloqueada, ela está aberta ao fluxo, está confiando no movimento, está permitindo esse movimento energético acontecer. E também se abrindo para novas possibilidades, para as coisas, né? Se abrindo para a vida. Pode ser que essa pessoa tenha saído de um período onde ela ficou um tempo fechada, sim, né? E aí começa a fluir agora, tá certo? Mas o fato é que como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Os pensamentos desse ser de luz estão muito voltados para uma nova oportunidade entre vocês. Essa pessoa está vislumbrando nesse momento uma nova possibilidade ou uma nova oportunidade entre vocês. Ou está buscando criar essa nova oportunidade, ou ela já está aqui desejando essa nova oportunidade. Ao mesmo tempo aqui, está mostrando alguém que não quer perder algo que considera importante. Essa pessoa considera a relação de vocês uma relação importante e ela não quer perder, tá? Então existe aqui uma inquietação porque essa pessoa não quer perder essa conexão com você. Isso fica muito claro aqui nas energias, tá bom? E talvez essa pessoa fica pensando, né? Nessa inquietação faz com que a pessoa, mas será que ainda é possível essa reconexão? Será que ainda é possível a gente se aprofundar? A leitura para quem está junto ou para quem está separado, mas como eu sei que a maioria estão afastados, então é uma nova oportunidade para um novo início entre vocês. Para aqueles que estão juntos, mas as coisas estão um pouco, né, assim, distantes, há um distanciamento emocional, né? A conversa está um pouco, né? Então as coisas tendem a se intensificar entre vocês, mas a pessoa está questionando nesse momento aqui, e isso é bom, porque quando a pessoa questiona é porque ela ainda se importa, né? Então, será que ainda há uma possibilidade? Como estão essas energias? Será que ainda dá tempo de reconstruir essa relação? Então, a mente dessa pessoa está pensando muito nisso, a mente está oscilando entre esperança e também um pouco de medo. Sim, um pouco de medo, essa pessoa não quer te perder, tá? Então, o grande aprendizado aqui, né, é essa pessoa aprender aqui a valorizar as oportunidades que ela vier a ter com você. É isso que a espiritualidade está falando aqui. Se está buscando uma nova oportunidade, sim, então vai precisar valorizar essa nova oportunidade que será dada para vocês. Algo vai ser reconstruído, mas sim haverá uma nova oportunidade para que algo seja reconstruído e venha com estrutura, carta da casa, né?
algo que venha realmente a ser estruturado no futuro entre vocês, mas desde que essa pessoa tenha a consciência de que oportunidades não podem ser perdidas, né? Oportunidades são oportunidades. A gente não pode estar aqui, né, desperdiçando as oportunidades que a vida nos dá. E o que eu sinto muito na energia aqui, e a cigana revela para vocês, é que sim, vocês terão uma nova oportunidade, você e essa pessoa, mas que não vai poder ser desperdiçada, porque para alguns aqui pode ser a última, tá? Então, existe um vínculo entre vocês e esse vínculo ainda está muito forte, tanto nos pensamentos quanto nos sentimentos, né? Ainda existe aqui um vínculo emocional muito forte entre vocês e isso não está perdido. A intenção, até mesmo aqui, dessa pessoa, em ter um compromisso, carta da aliança, né? Então, a conexão ainda, a união, a conexão ainda está firme e ainda com essa possibilidade de haver um compromisso mais sério entre vocês no futuro. É uma conexão que precisa ser reconhecida como se deve. Isso fica muito claro aqui, tá? Estrela fala de conexões de alma. Tem a aliança com a estrela. Para mim, representa muito aquelas pessoas que têm uma conexão de alma, né? E que algumas vieram até mesmo com algum contrato para viver algo juntos. Mas é preciso reconhecer. É preciso que essa pessoa reconheça a importância dessa conexão e também reconheça, né? E reconheça você. Desculpa, gente, minha garganta. É muito importante também que um reconhecimento da sua importância na vida dela. Ela reconhece isso internamente, mas ela precisa reconhecer diretamente para com você também. Então, no coração desse ser de luz existe a percepção de que essa ligação é muito importante e tem um significado importante para essa pessoa, estrela, com o coração, tá vendo? Então, aqui a pessoa considera essa conexão de vocês como algo muito importante. Aqui não são cartas de paixão passageira, é uma carta de construção, né? Aliança com a casa fala de uma intenção de construir algo com você, né? Um compromisso, uma estrutura, uma estabilidade. E eu vejo aqui essa pessoa reconhecendo a importância dessa relação. O próximo passo agora é ela reconhecer, internamente ela já reconhece, mas o próximo passo é ela reconhecer diretamente, falando com você, tá? Mesmo que vocês estejam distantes, mas o coração, ó, está reconhecendo o valor dessa conexão. Estrela com o coração aqui fala muito dessas conexões de alma, né? O que é isso, conexão de alma? Porque assim, a gente pode se relacionar com muitas pessoas. Esse ser de luz, ele pode ter opções na vida dele, pode ter outras conexões, mas nenhuma delas é igual a de vocês, tá? Coração, estrela e os pássaros. Então não é igual. É difícil. Não é tão fácil a gente encontrar uma conexão verdadeira. A gente encontra muitas conexões superficiais, mas conexão profunda é muito difícil, né? E essa pessoa já começa a perceber isso, que as conexões aqui, que essa conexão entre vocês é muito mais importante do que ela imaginava, né? Então há uma intenção aqui na energia dessa pessoa, a intenção de consolidar isso e até mesmo de reconhecer diretamente, né, com você. O que essa pessoa não demonstra? Essa pessoa não revela muito sobre si mesma, ela é uma pessoa bem fechadinha no seu próprio universo, né? Mas a gente está vendo aqui que a pessoa vai mudar isso, vai começar a se abrir um pouquinho, vai mudar esse posicionamento fechado, vai começar a se abrir, já que a gente viu aqui na carta dos peixes, né? Então tem algo aqui muito bonito e que essa pessoa não revela. Ela não demonstra, essa pessoa não demonstra para você que ela busca também um compromisso, que ela também busca uma estabilidade, que ela também busca uma segurança. Até mesmo aqui eu vejo uma energia de alguém buscando ter essa. Porque assim, os pássaros falam de almas afins, né? Então, alguém que busca também pertencimento. E esse pertencimento, essa pessoa encontra com você. Ela encontra pertencimento, encontra paz, né? Existe uma parte dessa pessoa que gostaria muito de revelar para você, porque é isso que a cigana está falando aqui para você, revelando para você, é que essa pessoa está escondendo de você que, na verdade, essa pessoa busca uma segurança também a nível emocional, afetivo, também quer um compromisso. Essa pessoa também quer encontrar um porto seguro, né? Eu acredito que é o que todos nós buscamos, um porto seguro, um lugar seguro para estar.
Só que o reconhecimento vai ser necessário. Reconhecer a importância da relação e dar o devido valor à conexão aqui vai ser fundamental. Essa pessoa tem uma tendência, às vezes, a se proteger, né? Às vezes ele protege tanto o coração que acaba escondendo justamente aquilo que mais deseja viver. Essa pessoa aqui é aquela pessoa que se esconde até dela mesma, né? Então ela tem anseios, tem desejos de viver um amor verdadeiro, de viver uma conexão verdadeira, mas essa pessoa acaba se bloqueando nesse aspecto emocional. Ela é como se ela escondesse dela mesma que ela tem esse anseio. Por isso que eu gosto do tarô, do oráculo, das cartas ciganas, né? Que traz à tona aquilo que está mais oculto e mais escondido nas pessoas. É impressionante. Então, a pessoa às vezes tenta até esconder dela mesma aqui, né? Que ela não tem esse desejo, essa vontade, mas tem. Aqui está revelado e está muito clara essa energia. Que bonito. Bom, o que nós temos mais aqui? Como está a vida desse ser de luz? Vamos ver um pouquinho aqui. O coração mostra que a vida emocional dessa pessoa, aqui não é a vida, ele está emocionalmente ativo nesse momento. Então, por isso que eu falei, os peixes com o coração aqui fala muito de alguém que está se permitindo fluir emocionalmente, tá? Então, a pessoa está se permitindo fluir emocionalmente. Existe um sentimento aqui, uma intenção da própria energia dessa pessoa de deixar as emoções fluírem, né? De deixar as emoções fluírem. O que pega aqui? Essa pessoa se sente incompreendida em alguma coisa. Existe um sentimento aqui dessa pessoa, de repente, de ficar buscando ser compreendido pelo outro. Eu sinto aqui, o que acontece? Pessoas que são mais fechadas, às vezes elas não falam o que pensam e o que sentem, então o que acontece com o seu ser de luz? Ele fica querendo que você tenha uma bola de cristal para adivinhar o que está passando com a pessoa, então isso não rola, a gente sabe que não rola, né? A pessoa precisa aprender a falar, precisa aprender a expressar. Não tem como você viver um relacionamento que as pessoas não tenham um diálogo verbal. A gente está no planeta Terra, na dimensão 3D, e isso precisa ser falado, expressado, porque nós não estamos aqui ainda na quinta dimensão, onde na quinta dimensão nós vamos ter uma comunicação telepática, mas aqui por enquanto ainda não, né? Então não adianta a pessoa não querer ser compreendido se a pessoa não fala. Como que você quer ser compreendido se você não expressa, né? Então, quando a questão aqui toda é essa. Então, a pessoa ignora, às vezes, os sentimentos porque se sente incompreendido, mas ele sequer expressou, né? Então, assim, não dá. Não tem como. Essa pessoa enxerga você, nossa, que lindo, estrela, gente. Tá? Então, você parece que inspira muito essa pessoa. E dá uma esperança. Essa pessoa, quando ela pensa em você, quando ela encontra você, quando ela está com você, eu acho que você desperta nela essa esperança, né? Que você representa essa luz, essa inspiração que essa pessoa talvez tenha buscado no decorrer da vida. E marca de muito, né? Você marcou muito profundamente essa pessoa. Essa pessoa vê você com alguém muito marcante, né? Como alguém que traz uma luz bem, uma luz diferenciada e que de certa forma marcou esse encontro de vocês, o que vocês viveram marcou de uma forma que essa pessoa não consegue nem aqui e não consegue expressar, né? Então, com certeza essa pessoa não falou para você o quanto esse encontro de vocês foi importante e marcante para ela. Então, para esse ser de luz na energia de hoje, você ainda é essa pessoa importante. É símbolo, né, de alguém que marcou a sua vida, não passou despercebida na vida dessa pessoa. E essa pessoa reconhece o seu valor e a luz que você trouxe para a vida dela. Essa pessoa já reconhece isso internamente. E sabe que você não entrou na vida dela por acaso, existe aqui essa sensação, né? Mas que você entrou na vida dela e também ao mesmo tempo você transformou algo nessa pessoa. Essa pessoa mudou, tá? Depois que encontrou você, houve uma mudança aqui, alguma coisa mudou nessa pessoa.
Qual o próximo movimento aqui? Os pássaros indicam um movimento de pensamentos e de comunicação. Então, não vai ter, essa pessoa não vai ficar só nos pensamentos, ela vai comunicar com você nos próximos dias. Existe aqui uma intenção de mandar uma mensagem, né? Tá na vontade aqui de ter uma conversa, de esclarecer as coisas, de colocar para fora tudo aquilo que ficou guardado. Mas também existe ansiedade, né? A carta dos pássaros fala de uma ansiedade, essa pessoa ansiosa, tem pensamentos acelerados, muito ansiosa essa pessoa. Talvez é por isso que tenha dificuldade em organizar os sentimentos, os pensamentos e os sentimentos para poder expressar para as pessoas, porque a ansiedade gera um conflito interno, uma angústia interna muito grande e às vezes a pessoa tem dificuldade de expressar verbalmente, tá? Então, antes de qualquer atitude, essa pessoa ela quer chegar aqui num consenso interior, mas precisa sair da ansiedade, né? Esse ser de luz ainda está organizando as ideias, né? As próprias ideias, está organizando as próprias ideias e emoções, mas já na intenção de ter uma conversa aqui com você para breve, tá? Uma conversa que seja transformadora, né? E que também traga que traga as verdades que foram ocultadas em outro momento. E não só simplesmente falar por falar, mas sim esclarecer, trazer as verdades, né? Que foram escondidas. Ok, meus amores? Então, nós temos aqui, então, o que a espiritualidade quer revelar para você? O que a cigana traz hoje para você como orientação, como aconselhamento? Vamos entender aqui o recadinho final. Então, o Sol aqui encerra a leitura trazendo uma confirmação muito positiva. Então, depois de dúvidas, reflexões e sentimentos guardados e coisas ocultas e escondidas, né? Agora existe um grande potencial para a clareza, porque o Sol, ele ilumina, ele traz luz, né? Sobre as coisas que estavam ocultas, estavam no escuro, no escondido. Então, vem revelações, né? Tende aqui a haver uma clareza maior entre vocês, uma expansão maior também da energia, então a própria energia expandindo e trazendo essa abertura para que haja aqui um entendimento entre vocês, tá bom? Então a verdade aqui sempre, a verdade ela vai sempre encontrar um caminho e ela vai aparecer, ela vai surgir, ela vai ser iluminada, né? Então, às vezes a gente passa meses de angústia, de confusão, mas uma hora a clareza chega. Então, o que parecia incerto, agora aquilo que parecia confuso, obscuro, escondido, oculto, agora tende a clarear, né? E conforme cada um também assume a sua própria verdade, com maturidade e consciência. Tá certo? É muito importante a gente entender isso. Os relacionamentos, eles trazem expansão da nossa consciência para a nossa vida. Então, todos aqueles conflitos que a gente tem na relação são conflitos que muitas vezes são causados justamente por questões que a gente precisa resolver internamente. Então, quando cada um assume o seu papel e a sua responsabilidade de expandir, crescer, evoluir, mudar a percepção, mudar os posicionamentos, reconhecer onde estamos errados, onde estamos acertando também, reconhecer é muito importante, né? Reconhecer o nosso posicionamento e se posicionar no sentido de também não estar na relação só para estar à disposição do outro, mas sabendo que o outro também precisa fazer os seus próprios movimentos, né? Não só você fazendo esses movimentos, tá? Então, vocês começam a perceber isso agora, que vocês também precisam, né, agir também com mais clareza e dizer também o que vocês desejam, o que vocês querem. Porque eu recebo muitas pessoas para fazer leituras particulares que vêm com perguntas que eu percebo que essas perguntas que elas querem fazer para o oráculo, às vezes é aquela pergunta que ela deveria ter feito diretamente para a pessoa e não fez. Então, quando nós dizemos que o outro, às vezes, não revela o que pensa, não revela o que sente, a gente tem que vir aqui buscar nos oráculos. Então, a gente está nós também não estamos falando o que nós pensamos, porque senão a gente estaria diante da pessoa conversando, perguntando e questionando. Eu sei que nem tudo é tão fácil assim na prática, mas eu estou falando isso aqui como uma reflexão para você. Né? Será que eu também não estou escondendo, né, o que eu quero verdadeiramente? Será que eu também não estou ocultando? Porque o outro também não vai ter bola de cristal para adivinhar o que você deseja. Tudo que foi falado aqui serve para as duas partes. São reflexões para as duas partes. Não é só para uma. Tá bom?
Meus amores, vocês viram que maneira incrível de ler o baralho cigano, né? Então, para quem sente assim essa conexão com o baralho cigano e tem um chamado, né, para aprender a interpretar as cartas ciganas de uma maneira mais profunda, né? Nessa ideia de autoconhecimento, de expansão da consciência, eu vou estar abrindo as inscrições para o meu curso de baralho cigano terapêutico consciencial na próxima semana, tá bom? Onde nós vamos aprender a interpretar as cartas em 5 níveis diferentes, em 5 dimensões, tá? Então, nós vamos aprender a ler o baralho cigano a nível literal, simbólico, o significado da carta literal, mas também vamos aprender no nível simbólico, arquetípico, também como usar essa energia de forma terapêutica para equilibrar suas energias e também para expandir a sua consciência, que é a parte consciencial. Isso, e esse curso, Gina, serve para quê? Serve para todo mundo, não só para quem quer aprender para trabalhar com carta cigana, não, gente. Aprender tarô e oráculos também é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, quando nós aprendemos a ler baralho cigano e tarô, nós automaticamente estamos também trabalhando, nos desenvolvendo, né, trabalhando no nosso potencial interno. Nós trabalhamos o autoconhecimento, a expansão da consciência também com essa ferramenta. E é isso que eu ensino para vocês nos meus cursos. Então, o curso é para quem quer aprender para ler para outras pessoas ou também para quem quer aprender só para si mesmo e também para quem quer autoconhecimento e expansão da consciência, tá bom? Meu WhatsApp está na descrição do vídeo para que você possa obter mais informações. Tá certo? Então, vamos, o recadinho dado. Me manda mensagem no WhatsApp, porque é por lá que eu vou passar as informações que você vai ficar sabendo de todos os detalhes do curso, é pelo WhatsApp. Então, é muito importante você falar pelo menos um oi para mim, que eu já coloco você na lista, tá? Ou senão você entra no grupo já diretamente. Vamos fechar aqui, então, a recado dado, vamos fechar a sua leitura. Então, o que a cigana mostra aqui? Mostra que esse ser de luz está atravessando um momento de crescimento interno, né? Existe uma energia de movimento muito forte aqui, trazido pela carta dos peixes, né? Uma mente que está buscando compreender aqui possibilidades, né? Tá tentando compreender e entender se ainda há uma possibilidade entre vocês, tá? Um coração que está reconhecendo a importância desse vínculo entre vocês e também um desejo profundo aqui de estabilidade, né? De estabilizar aqui as coisas entre vocês. Você continua sendo vista como alguém que inspira, né, que traz esperança e que desperta os sentimentos mais profundos dessa pessoa. E ainda existe aqui, nesse momento, uma necessidade da pessoa organizar os sentimentos, os pensamentos, mas logo, logo essa pessoa vai se comunicar, vai tentar trazer essa clareza. Tá? A espiritualidade encerra aqui com o sol indicando que a verdade vai prevalecer, a clareza vai prevalecer. Que a luz da consciência vai dissipar essas dúvidas, essas angústias que há entre vocês. A cigana tem um recadinho para você aqui. Ela lembra que as conexões mais verdadeiras não crescem apenas porque existe sentimento, mas quando elas percorrem uma jornada, um caminho de amadurecimento, quando cada pessoa escolhe agir com verdade e autenticidade, cada uma trazendo para si a responsabilidade, né, de trazer a abertura e também a transformação. A gente às vezes pede uma abertura, mas uma abertura sem transformação, ela vai levar vocês para o mesmo ponto. Então, precisa haver uma nova possibilidade, uma nova oportunidade, mas com uma transformação. Então, que cada um tenha consciência de transformar os seus próprios padrões, expandir essa consciência para que a luz possa trazer a clareza que tanto vocês precisam. Quando a gente entende as relações a partir desse nível de consciência, a gente deixa de ser aquela pessoa que fica julgando e passa a ser a pessoa que compreende, que entende. O amor deixa de ser apenas uma emoção e se torna um caminho de evolução mútuo, tanto para você quanto para outra pessoa. Tá certo? Então, essa é a reflexão final aqui para vocês. Gostaram da sua leitura, Grupo 1 Cristal Amarelo? Se você gostou, já deixa um like, hype esse vídeo e se inscreva no canal para que a gente possa se encontrar nos próximos vídeos, tá bom? Minha gratidão a todos. Para quem tem interesse no curso, o WhatsApp está na descrição do vídeo. Gratidão e vamos agora para o grupo 2. Grupo 2, para quem escolheu o cristal vermelho, vamos lá para o grupo 2. Gratidão.
Se você é novo por aqui, já aproveita, já se inscreve no canal. Ativa o sininho para novas notificações para você não perder esse canal de vista, tá bom? Vamos lá. Vamos ver então o que a cigana traz de revelações aqui para você sobre o seu ser de luz. Cristal vermelho. Primeira carta. Carta da cobra. Estrela. Vocês estão, a conexão de vocês está passando por um processo de cura, né? Cura de padrões aqui. Alguma coisa que se repete entre vocês, tá? Navio. Ok. As flores, o buquê. O urso. A torre. Chicote. Fundo do deck, a cigana. Muito forte aqui a leitura de vocês. Aqui literalmente é uma cura emocional que está acontecendo entre vocês. Uma cura de padrões que se repetiu entre vocês. Qual era o padrão que estava se repetindo entre vocês? Olha, Gina, muito conflito, muita briga, muita disputa do ego, né? Quem ganha, quem perde, quem cede, né? Quando às vezes quando o casal entra nessa disputa do ego, a situação às vezes fica muito complicada, porque a pessoa, quando está no ego, ela só consegue ter percepção da situação a partir de si mesma, e não consegue ter empatia com o outro. Né? Então, aqui, muito do que estava acontecendo entre vocês aqui era uma disputa, né? Para que a minha verdade prevaleça. Então, muita gente, às vezes a gente faz isso também, não é só o outro, então é muito importante a reflexão, né? Sobre como eu estava também me posicionando aqui. Para que você entenda aqui, ó, o urso fala muito do nosso ego. E quando o nosso ego entra na história, a gente perde completamente a noção. A gente não consegue ter percepção e nem se colocar no lugar do outro. E isso pode ter acontecido tanto na parte da pessoa quanto da sua parte também. Ok? Então vamos começar aqui a sua leitura. Vamos entender a energia do seu ser de luz, como está nesse momento, tá bom? Deixa eu só respirar um pouquinho aqui. Ok. Começamos com a carta da cobra e logo abaixo a carta do urso, tá? Então, para vocês que vieram aqui no cristal vermelho, a energia tá um pouco ainda mais densa. O primeiro grupo tá mais fluido, tá? Então, aqui tem um processo de transformação ainda em andamento. Transformações aqui de padrões, de crenças, tá? Então, a cobra aqui, a gente não deve ver ela só como, é traição, né, conflito, não. A cobra, ela representa também, às vezes, a análise simbólica, inteligência, né? Ninguém, às vezes, interpreta a cobra dessa forma. Né? Então, a cobra fala de inteligência. O arquétipo da cobra é um arquétipo de esperteza, de sutileza nos movimentos, de inteligência. Você vê que a cobra ela tem toda uma ginga para se movimentar, né? Então, ela não dá um passo sem essa análise, sem essa perspicácia, sem essa sagacidade. Eu estou tentando lembrar uma palavra que a gente, quando estuda arquétipo da serpente, vem muito, que é... os movimentos são muito sutis, né? Ela faz movimentos sutis. Isso é sinônimo de inteligência, de quem está em alerta, tá? Ela tá esperta em relação à situação. Então, essa energia desse ser de luz fala de alguém que faz movimentos, né? Mas esses movimentos são muito bem calculados. Não tem como falar, né? Então, adapte para a situação de vocês. Não estou falando mal da pessoa. É a energia, a forma que a pessoa está, tá? Então, assim, a energia da pessoa é o que vem nas cartas. Agora,
quem é essa pessoa a nível de caráter, de procedência na vida, aí eu acho que acredito que você deve saber, né? Como essa pessoa é. O fato é que é uma pessoa inteligente, esperta, tá? Que está passando sim por transformações, ok? Mas ao mesmo tempo, essa pessoa lá meio que controla ou calcula muito bem cada passo que ela dá. Não é uma pessoa totalmente rendida e entregue às situações, não. Essa pessoa está passando pelas mudanças internas, sim, está passando por transformações, sim, mas ela tem a tendência a ficar em alerta e a se proteger em muitos momentos, tá? Então fique atento aí. A tendência dessa pessoa é se proteger. É uma pessoa que tem muita desconfiança de tudo e de todos. É muito provável que seja uma pessoa que tem dificuldade em confiar, tá? Então, a transformação, se você tem dúvida se essa pessoa está em transformação, está, mas é uma pessoa desconfiada, uma pessoa muito alerta, muito pé atrás, né? Então, ela fica navegando ainda nesse limbo de não conseguir avançar tanto porque é desconfiada, ok? Então, o que acontece aqui? A cabeça dessa pessoa. O que está pairando aqui? Dúvidas. A mente dessa pessoa está com muitas dúvidas, tá? Dúvidas em relação à conexão aqui entre vocês. Existe uma parte dessa pessoa que ainda acredita que há algo entre vocês e que é algo importante, né? Que realmente é algo profundo ainda, que existe algo forte, uma conexão forte aqui entre vocês, mas a dúvida é se ainda existe a possibilidade aqui de algo acontecer de forma mais profunda entre vocês. E por que essa pessoa pensa nisso? Porque, ó, é uma pessoa que se protege demais. Demais. Mas há uma esperança aqui, né? A pessoa tem a esperança ainda que vocês venham a estarem juntos, né? Sonhos aqui, ainda tem um sonho. A estrela fala muitas vezes de esperança, de sonho, né? De um desejo. Então ainda tem sim. Essa pessoa tem desejo por você e ainda quer estar com você. Só que entre estar com você e se proteger, essa pessoa se protege. Então, é aquela pessoa que está sempre na defensiva, sempre com o pé atrás, né? Então, essa é a questão aqui entre vocês. E sim, essa pessoa tem padrões no comportamento dela que se repetem. Pode ser padrões que ela aprendeu, né, na infância, com a ancestralidade. Então, tem alguma coisa aqui no comportamento dessa pessoa que fez com que essa pessoa crescesse, caminhasse na vida assim, se protegendo. É uma pessoa que se protege demais e tem uma dificuldade gigante de confiar. E é por isso que essa pessoa acaba não aqui concretizando as coisas entre vocês. É uma pessoa desconfiada. O sentimento dessa pessoa acaba sendo um sentimento que se torna instável, né? Porque uma hora se aproxima, de repente a hora afasta. Então há uma instabilidade muito grande aqui, ok? Por conta da desconfiança. É uma pessoa desconfiada. O navio traz muito aqui essa energia de instabilidade, dos sentimentos muito estáveis entre vocês, que está passando também por uma transformação, né? Nesses sentimentos, assim. Porém, pode falar também aqui de alguém que está distante e pode também estar falando de saudade. Existe saudade também entre vocês, caso vocês estejam distantes, tá? Então, há uma necessidade também aqui de compreender as próprias emoções, né? Então, uma pessoa também que procura entender as próprias emoções tem dificuldade de entender as próprias emoções justamente por conta desses padrões internos que essa pessoa carrega. A distância aqui nesse momento entre vocês, ela está servindo muito para que as coisas se esclareçam. Então, você, a gente está distante, não estamos se falando aqui, a gente está em silêncio, mas porém, nessa distância, desse silêncio, aos pouquinhos, você vai compreendendo muita coisa e essa pessoa também, né? Principalmente para perceber a falta que sente quando está longe, né? E a compreensão do sentimento, do que sente e por que sente. Às vezes a distância, o afastamento é necessário para a compreensão. E é o que está acontecendo aqui entre vocês.
Essa pessoa não demonstra aqui pra você o que ela não demonstra. Olha só o buquê, gente. Então essa pessoa não revela pra você. Ela provavelmente é uma pessoa mais dura, né? Tem um posicionamento mais duro diante da vida, uma pessoa mais racional, mais lógica, menos afetiva. E ela esconde a delicadeza, né? A admiração que tem por você, esconde a vontade de estar junto novamente. E é como se quando essa pessoa lembra de você, ela lembra com essa sensação de. O buquê, ele sempre dá aquela sensação assim boa, né? Algo doce, algo afetivo, delicado. Então pode ser também que essa pessoa te veja dessa forma, tá? Mas a gente vai dar uma ideia melhor de como a pessoa te vê mais na frente. Então, mas a pessoa te vê com certeza também sendo essa pessoa. Ah, eu lembro da pessoa, eu lembro e eu sinto algo bom, doce. Eu tenho a sensação do cheiro, do toque. É tudo isso que envolve a carta do buquê, né? Então, tem uma parte dessa pessoa também que gostaria de agir de forma mais leve com você, porque essa é uma pessoa pesada. É uma pessoa que tem, com certeza, uma pessoa que já pode ter sido enganada, ter sido traída, pode ter esse padrão aqui na energia da pessoa que faz com que ela né, fique nessa, se proteja literalmente aqui de tudo e de todos, tá? É uma pessoa que já deve ter sofrido alguma questão muito forte a nível de traição. Para essa energia que está aqui, não tem outra explicação, é isso. É uma pessoa que não quer mais dar oportunidade para outra para que aconteça a mesma coisa que aconteceu no passado. Mas essa pessoa gostaria de agir com você de forma mais leve, mais suave, mais gentil, mais espontâneo. Isso está na vontade da pessoa. Mas eu tenho certeza que se essa pessoa não demonstra isso para você, né? Uma pessoa que está fechada, está se protegendo. Carta da Torre aqui. Então tem sentimentos bonitos aqui entre vocês, né? Tem um sentimento bonito, mas que não consegue expressar. O afeto, né? Então, assim, a gente percebe que a barreira aqui do grupo 2 é um pouquinho maior. O grupo 1 já tem uma fluidez maior. Aqui tá muito fechado ainda para vocês. Essa pessoa também pode estar num período muito difícil da própria vida, assim, com muitas responsabilidades, com muitos compromissos, ou até mesmo com problemas que ela precisa resolver no momento. Tem muita pressão aqui na vida dessa pessoa. Muita pressão ligada à família, trabalho, questões pessoais, tá? Então, para essa pessoa nesse momento assumir muitas responsabilidades, ela acaba aqui tendo que optar agora a dar mais atenção também a essas coisas que ela tem na vida dela. Então, é aquela pessoa também que tem a tendência a assumir muitas responsabilidades e esquecer de cuidar da própria vida emocional. Talvez é uma forma de fuga, né, da pessoa. Ela entra em fuga assim, não tenho tempo para isso, olha, não tenho tempo, vou trabalhar, vou cuidar da família, da minha vida, estou cheia de problema, aquela pessoa, né? Tá cheia de coisa, não tem tempo para a vida emocional. Você pode estar conectada a essa pessoa, seu ser de luz aqui que vitalizou, pode ser essa pessoa, tá? Que acaba se perdendo nas responsabilidades e esquecendo a vida emocional, como forma de proteção. A força aqui que essa pessoa tem, ela é uma pessoa de muita força, uma pessoa muito forte, né? E às vezes, talvez queira carregar tudo sozinha. Não queira dividir o peso, pode ser também o padrão dessa pessoa. Então, por isso que acaba se tornando mais ainda sendo essa pessoa fechada. É com certeza aquela pessoa que você não consegue acessar, né? Uma pessoa fechada no seu próprio mundo. A torre fala muito disso, tá? A torre fala de alguém que se protege, de alguém que se esconde na sua torre e fica lá, né? Se protegendo. Ainda mais do lado do urso, né? Mas o que que nós temos aqui? Essa pessoa vê você com admiração, como eu falei, né? Percebe também que você é uma pessoa firme, que é uma pessoa independente, autônoma. Essa pessoa também vê você com muitos bons olhos. Vê, e te vê como essa pessoa firme, como uma pessoa que tem independência, autonomia, essa pessoa admira isso em você, tá?
Ao mesmo tempo, também ela pode enxergar alguém que é a projeção aqui que acontece. O que acontece que eu falo para vocês sempre? Essa pessoa faz uma projeção também em você. Então, essa pessoa é uma pessoa fechada e que se protege muito, né? Emocionalmente. Então, ela acaba achando que você também é assim. Também acha que você é uma pessoa difícil de ser acessada. Essa combinação aqui. Ou, se não, ela acha que você é uma pessoa difícil de se lidar. Chicote com a cigana. Essa pessoa pode também entender vocês como sendo uma pessoa muito difícil de lidar, né? Isso pode ser porque a pessoa tem uma energia de controle e quer controlar tudo ao seu modo também, né? Então, o que o seu ser de luz percebe aqui? Que você é uma pessoa forte. Isso é bom. Isso é bom. A pessoa te vê como uma pessoa forte, mas talvez que seja um pouco inacessível. Para algumas aqui, a pessoa acha que você é inacessível. Para outras, a pessoa acha que você é uma pessoa difícil, tá? É isso, fica das duas formas aí, são uma leitura coletiva para dois grupos diferentes, né? Então, essa proteção em excesso que existe aqui por parte dessa pessoa pode ser confundida como distanciamento emocional, e não é. É autoproteção. Devemos dizer que essa pessoa é uma pessoa muito orgulhosa, sim, e com certeza a pessoa se posiciona muito com o ego e o ego dela não permite ela ser essa pessoa acessível. O ego dela não permite ela dar abertura aqui para você e também, ao mesmo tempo, não ter o domínio da situação. Como é uma pessoa desconfiada, não tem o domínio, não tem controle sobre você, ela prefere se afastar. É um ursão. O urso representa controle em algumas situações, posse, né? A pessoa que quer ter o controle da situação entre vocês, tá? Então, o chicote aqui indica que ainda existem questões internas que ainda não foram processadas, tanto da sua parte quanto da parte da pessoa, tá? O que eu sinto nas minhas leituras que eu faço de relacionamento amoroso, meus amores? Eu preciso que vocês entendam isso. Eu sinto que o que é dito, geralmente, para a maioria de vocês, é um relacionamento espelho. Então, a adaptação que você precisa fazer para os dois lados, tanto vocês vão ouvindo a leitura e adaptando para o que você percebe que é do ser de luz e também para aquilo que você percebe que é seu, tá? Então, existe aqui sim uma vontade de se aproximar, de conversar, mas o que vai acontecer se houver uma reaproximação entre vocês agora, caso vocês estejam afastados? Eu acredito que a maioria aqui está. Essa reaproximação, nesse momento agora, pode fazer com que vocês voltem aos mesmos conflitos. Por isso que foi dito aqui já que talvez o afastamento para vocês é a melhor solução. Tá bom? Porque ainda tem uma energia de conflitos aqui. Caso vocês iniciem uma conversa, a energia ainda não está alinhada para que vocês consigam entrar em acordo. Então é muito importante aqui vocês terem essa consciência, tá? O afastamento às vezes é para isso, é para que as energias amenizem, se dissipem, né? E posteriormente, um pouco mais na frente, vocês consigam se reaproximar e conversar. Então, antes de agir, é melhor avaliar. Essa pessoa está fazendo isso, ela está avaliando aqui. Ela quer se aproximar, talvez até comunique em breve, não tão rápido, mas em breve, vai tentar se aproximar, mas há uma tendência a repetir o ciclo aqui que leva vocês para o conflito e não para o entendimento. Não adianta tentar construir algo novo, né? Repetindo as mesmas atitudes do passado, o mesmo comportamento. Isso vale para essa pessoa e para você também. Então, a mudança de comportamento é fundamental aqui para que vocês venham a construir algo realmente sólido entre vocês. Senão, vai ficar sempre voltando para o mesmo ciclo de conflito, de repetição. Tá bom? Olha só que maneira incrível quanta coisa a gente pode tirar do baralho cigano, né? Vocês perceberam que é uma leitura profunda aqui? Esse é o meu método de leitura, tá? É para ler o baralho cigano para além do sentido literal. E eu estava abrindo o meu curso, né? Abri as inscrições para o meu curso de baralho cigano terapêutico consciencial, onde você vai aprender a ler o baralho cigano de forma profunda,
E eu vou estar ensinando para vocês a interpretar as cartas em 5 níveis diferentes, em 5 dimensões, e no sentido literal, no sentido simbólico, arquetípico, terapêutico e consciencial, tá? Então, para quem quer usar as cartas ciganas para autoconhecimento, para quem quer aprender e jogar para outras pessoas, ou jogar só para, ou não, vou jogar só para mim mesmo, é para todo mundo. Gente, eu não quero fazer leitura particular para ninguém, mas eu quero aprender para mim, para o meu autoconhecimento. Então, se você sente conexão com a energia cigana e quer aprender a ler as cartas, tem curiosidade, mesmo que seja só para você mesmo, eu super recomendo o meu curso, porque o meu curso é muito completo, tá bom? Mesmo para aquelas pessoas que querem trabalhar o autoconhecimento, expansão da consciência, eu ensino para vocês, tanto no tarô quanto no baralho cigano, vocês aprenderem a ferramenta e ao mesmo tempo trabalhar o seu autoconhecimento e a expansão da sua consciência com essa ferramenta maravilhosa. Dá para fazer isso tanto com o tarô quanto com o baralho cigano, tá bom? A gente expande a nossa consciência, também se desenvolve espiritualmente também através dessas ferramentas. Por isso que eu criei o meu próprio método para ensinar tarô e baralho cigano para promover para vocês isso, né? Ok? É muito completo, muito especial. Então, se você quiser mais informações, é muito importante que você mande mensagem para mim lá no WhatsApp, que é por lá que eu vou estar passando as informações completas. Aqui no vídeo eu não consigo passar todas as informações para vocês, tem que ser muito rápido aqui, né? Então, você me manda um oi no WhatsApp, que eu já te coloco na lista, onde você vai estar recebendo todas as informações todos os dias, né? Conforme eu for liberando as informações do curso para vocês. A estrutura, valores, tudo vai ser pelo WhatsApp, ok? O link está aqui na descrição do vídeo, tanto o grupo quanto o número do WhatsApp, se você quiser mandar diretamente para falar comigo, tá? Gratidão pela atenção. Vamos então finalizar aqui a sua leitura. Recado dado. Então, o que a espiritualidade quer aqui te trazer como orientação hoje é que você, a sua energia, que é a cigana, né, representa a sua energia, está aqui como orientação. Então, aqui está pedindo para você conectar com a sua própria espiritualidade, caso você tenha conexão também aí com algum mentor cigano, alguma mentora cigana, ou até mesmo os seus mentores, os seus guias. Essa carta representa a sua espiritualidade. E eles estão pedindo para que você conecte mais com a sua intuição, porque a sua intuição vai ser uma grande aliada nessa jornada que você está vivendo com o seu ser de luz. No meu curso, eu ensino vocês a trabalhar a intuição, tá bom? Essa carta também representa sabedoria, sensibilidade e conexão com a sua verdade interior. E você vai fazer isso como? Através do trabalho de desenvolver a sua intuição e a sua percepção. Entendeu? Essa conexão com a sua espiritualidade é feita através da sua intuição e da sua percepção, que é o que eu ensino para vocês, tá? Então, confie menos nas aparências e confie mais naquilo que a sua alma percebe sobre a situação. Nem tudo está sendo dito, nem tudo está sendo revelado, né? Mas está sendo sentido. E você sente, você percebe. O que você está percebendo? O que você está sentindo? Né? Então, a cigana convida você aqui a observar essa conexão sem ansiedade, sem idealização, permitindo que cada movimento se revele como é. Porque eu falo para vocês, eu ficar idealizando, criando expectativas, né? Se eu estiver com ansiedade, tudo isso são véus, são filtros que se colocam entre nós e a verdade e a realidade como ela é. Então, eu tenho que tirar a ansiedade. Eu tenho que sair da idealização, da romantização e ver a verdade como ela é. É o que está sendo pedido aqui. A cigana mostra que o ser de luz vive um processo de transformação. E tem esperança em relação a vocês. Em relação a essa conexão. Os sentimentos ainda são muito estáveis, né? Como a gente pode ver. Mas existe admiração. Existe carinho. Existe a vontade de se expressar mais para você. Apesar de que a pessoa vive um momento né, de alguns conflitos na própria vida relacionado a muitas responsabilidades, ou até mesmo pode ser aquela pessoa que tem necessidade de controle, ela coloca barreiras, né, entre ela e você, muito por conta das responsabilidades que a pessoa tem,
É aquela pessoa que se mantém ocupada para evitar falar de sentimentos e emoções, né? Então, e tudo isso são barreiras que a pessoa coloca entre vocês, né? E o chicote confirma isso como sendo padrões antigos, né? A torre com o chicote são padrões que essa pessoa tem na energia dela. Isso aqui não tem a ver com você, isso aqui tem a ver com ela mesma, a forma que essa pessoa está na vida. Porque é uma pessoa muito desconfiada. Então, Cigana fala aqui que o maior desafio dessa conexão não é a ausência de sentimentos, mas a repetição de padrões que essa pessoa carrega na energia dela, que impedem os sentimentos de fluir e de manifestar e de se mostrar aqui plenamente, né? De estar na relação ali de forma aberta. Então, quando a pessoa assume a responsabilidade, quando ela assume a responsabilidade pela própria transformação, o relacionamento deixa de ser um lugar de expectativa e vai passar a ser um lugar de crescimento para vocês. Quando essa pessoa também fizer a transformação dela, essa relação vai deixar de ser algo que causa medo, né? Que causa desconfiança, que causa aqui essa que deixa essa pessoa aqui com o pé atrás, querendo ter o controle. A pessoa que sai com a serpente e com o urso é uma pessoa que tem sérios problemas relacionados à traição. É o medo de ser traída, o medo de ser enganada, o medo. Isso porque já provavelmente tem acontecido, né? Já tem acontecido na vida da pessoa, ou porque realmente a pessoa carrega aquele padrão, aquele pânico, né? Que às vezes herda a herança ancestral da família, né? Sabe aquela pessoa que cresce numa família que é uma família muito desconfiada, que desconfia de tudo, de todos e passa isso para a criança, entendeu? Mas é um padrão ancestral aqui. Isso eu sinto muito forte. Então, quando a pessoa assumir a própria responsabilidade e assumir o poder sobre si mesmo, sobre a sua própria transformação, o relacionamento deixa de ser esse lugar de expectativas e passa a ser um lugar de crescimento, né? Então, a visão da pessoa aqui precisa mudar em relação a isso. E a cigana chama você para que você hoje possa compreender isso sem julgamento. Compreender a partir de uma perspectiva, de uma consciência mais elevada. Sabendo que cada pessoa tem as suas próprias limitações. Que cada pessoa está na vida, muitas vezes não como ela quer estar. Muitas vezes a pessoa está na vida, né? A forma da pessoa estar na vida é por consequência de coisas que viveu, né? E de coisas que foram difíceis para ela. Ninguém é o que é porque realmente buscou isso. A maioria de nós nos transformamos em algo por condicionamento. Dificilmente você vai encontrar alguém que está numa persona que a pessoa... Não, eu escolhi estar nessa persona. A maioria de nós não. A maioria de nós estamos por consequência da educação que tivemos, da criação, né, daquilo que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, né? Então, tem tudo isso que é muito complexo e difícil de entender, né? Então, por isso que muitas vezes é mais fácil para a gente julgar, ficar com raiva, né? E, enfim, tudo isso. Tá bom? Então, esse é o conselho da cigana para vocês hoje, que vocês ampliem a percepção de vocês, a consciência, para que vocês possam entender isso não como com esse olhar de julgamento, mas como um olhar de empatia, né? Você não é obrigado a aceitar a pessoa como ela é, mas a gente tem que ter uma certa empatia para entender que as pessoas estão na vida, às vezes por consequência de coisas que estão fora do controle, né? Essas questões de família, principalmente, é algo que está totalmente fora do nosso controle, porque a gente nasce numa família, você está lá exposto àquela família, então quem controla isso, né? A pessoa vai ter a cultura daquela família, vai ter os costumes, os hábitos daquela família. E é isso que a gente precisa começar a entender. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Para quem tem interesse no curso, o WhatsApp está na descrição do vídeo. E, por favor, deixe um like aqui, hype esse vídeo, ajuda meu canal a crescer, essa mensagem chegar a outras pessoas, tá bom? Agradeço muito aí a colaboração de vocês. Para quem não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para novas notificações. E aí nós nos encontraremos nos próximos vídeos. Não perca esse canal de vista. É muito importante se inscrever, porque senão nunca mais você encontra o canal, tá bom? Gratidão e até o próximo vídeo.